Gente, muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos envolva na sua santa e divina paz. Eu me sinto muito honrada, porque já conhecia o Consolador de nome e sou uma profunda admiradora do trabalho que é desenvolvido há várias décadas nesse local. Então sou eu quem ganho aqui hoje por estar com vocês e agradeço pela presença de vocês, pelo convite da casa, pela assistência invisível do mundo espiritual que sempre nos assiste e nos consola. Hoje nós vamos refletir acerca de uma pergunta que pretenderemos responder ao longo da nossa explanação. Jesus fez milagres? A doutrina espírita é ciência, religião e também uma doutrina consoladora que apresenta uma filosofia. E muito acertadamente, Kardec coloca na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo que toda a filosofia espírita está calcada nos ensinamentos morais do próprio Cristo. E assim, apresentando essa codificação como o Consolador prometido, Kardec nos mostra que talvez o maior milagre de Jesus tenha sido o seu próprio Evangelho. Um Evangelho não propriamente escrito, mas um Evangelho vivido através da experiência crística que ele teve conosco. E é por isso que nós rememoraremos hoje algumas histórias muito interessantes, ditas extraordinárias, maravilhosas, porque vai explicar Kardec. Devido à superioridade moral absoluta do Cristo, ele era capaz de fazer fenômenos físicos de alta monta. Mas tudo isso, hoje, nós já temos a explicação através da ciência espírita. Mas antes de falar propriamente desses fenômenos, cumpre ressaltar porque, passados mais de 2000 anos, nós ainda nos lembramos dessa mensagem divina, da sua presença, da sua imagem. Por que Jesus marcou-nos de uma forma indelével, de uma forma inapagável em nossos corações? Porque que, ao proferir o seu nome, isso nos emociona e ao lembrar da sua mensagem, isso nos sensibiliza e nos convida a seguir os seus ensinamentos. Porque ele não houvera vindo para ser um curandeiro vulgar. É inegável que ele fez curas, que ele promoveu a conversão de muitos aos seus ensinamentos de amor, mas o maior milagre está no fato da perpetuidade da sua mensagem, que atravessou o tempo, que sobreviveu às tentativas dos homens, da igreja e da forma como nós manipulamos ou tentamos manipular essa mensagem ao longo dos tempos, das iniciativas como, por exemplo, as cruzadas, que foram verdadeiras guerras e holocaustos contra os nossos semelhantes em nome de Deus. A mensagem do Cristo sobreviveu a tudo isso. Ele tirou-nos da cegueira da nossa ignorância. Ele curou-nos das nossas lepras morais, das nossas imperfeições. Mas ninguém mais do que empoderou o indivíduo, empoderou o ser humano. Porque todas as vezes que ele operava uma cura, ele fazia questão de dar a cada um o mérito pela própria salvação. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Vai e não tornes a pecar, responsabilizando-nos. E a partir daquele momento, nós passamos a refletir sobre a responsabilidade pessoal que nós temos na condução da nossa própria vida, o compromisso que nós temos com a nossa evolução espiritual, porque Jesus não falava para homens de carne que iriam perecer, ele sempre falou para espíritos imortais numa escalada ascensional ao longo dos anos. E é por isso que nós vamos amadurecendo psicologicamente ao longo das reencarnações e cada vez mais conseguimos estudar com mais profundidade o Evangelho de Jesus. Ainda hoje, há muitas partes desse ensino soberano e sublime que nós não conseguimos compreender. Isso faz parte do nosso processo, porque a mensagem dele é justamente essa mensagem de redenção e de aperfeiçoamento próprio. E é por isso que nós vamos nos aprimorando e vamos entendendo a sua mensagem ao longo do tempo e à custa do nosso esforço pessoal. E eu trouxe aqui, para começar, uma mensagem de Ana Prado, que foi uma das maiores paranormais do nosso tempo.
No livro Instruções Psicofônicas, ela dá uma comunicação através de Chico Xavier, ela que foi uma médium extraordinária de fenômenos físicos, e ela nos diz o seguinte: recordemos Jesus, que em seu apostolado divino reduziu o quanto possível os fenômenos de ordem física, aumentando sempre mais as demonstrações de socorro à alma necessitada de luz. E eu penso que isso é um recado importante para nós hoje dentro das casas espíritas, porque o mundo está cheio de aflições. Nós temos os nossos desafios naturais do nosso processo evolutivo, estamos internados num planeta de provas e expiações e padecemos as dores, dores físicas, dores da alma, e as casas espíritas são esses portos de consolo que abrem as portas em prol da fraternidade e da solidariedade para acolher os indivíduos. Então é importante que nós reflitamos e saibamos que há o fenômeno, mas o fenômeno nunca foi utilizado pelo Cristo como fim em si mesmo. O fenômeno sempre foi uma forma de aguçar a curiosidade, chamar a atenção dos indivíduos para algo além da vida corpórea, para a imortalidade, para essa necessidade de olharmos para nós mesmos e de que nós também somos capazes de operar esses verdadeiros milagres na vida das pessoas se nós decidirmos renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo, exatamente como ele disse. Então é lógico que nós sabemos dos fenômenos físicos no Espiritismo. O próprio Espiritismo começou assim: a dança das cadeiras, as mesas falantes, para aguçar a curiosidade para uma causa inteligente por trás daquele efeito inteligente. Mas o Espiritismo é muito mais forte pela sua moral. Então, acolher essas aflições é também entender e penetrar nessa moral através da vivência desses ensinamentos de Jesus. E assim, nós podemos então começar a falar desses fenômenos psíquicos, que nada tem de paranormal. A ciência humana costuma chamar de paranormal, de extrafísico, aquilo que ela ainda não consegue explicar, seja porque ainda não tem as experiências e o conhecimento para explicar à luz da razão esses fenômenos, seja porque lhes falta o instrumento necessário para detectar a presença daquela causa, daquela causa inteligente, e aí ela diz que é paranormal. E muitas vezes tem a tendência de negar, como se aquilo não existisse. Mas a coisa mais formidável do Espiritismo é que os próprios espíritos, que são as almas dos homens que viveram e que nos antecederam de retorno ao mundo espiritual, voltam para falar eles mesmos das suas experiências. E é daí também que provê a grande força do Espiritismo, porque não está detida em uma apenas inteligência, mas são as diversas inteligências sintonizadas com o Pai Celestial que reportam as suas experiências e nos advertem. Então, por exemplo, quando nós vemos o fenômeno do próprio nascimento do Cristo neste mundo de provas e expiações, o Cristo decide temporariamente abandonar os cimos celestes, a companhia dos anjos e dos gênios, para estar conosco. Ele poderia e mandou diversos profetas que o antecederam. Está lá no Antigo Testamento. E o próprio João Batista, que foi o seu precursor. Mas decidiu vir ele mesmo para mostrar na prática como se vivencia esse amor do próprio Salvador, estando num contato direto com a criatura humana. E eu fico me perguntando por que nós, que somos tão imperfeitos como cada um dos quais convivemos, às vezes nos furtamos do convívio dos outros. Se o próprio Senhor, que tem uma autoridade moral muito mais superior do que a nossa, acolheu sempre a todos. Morreu de braços abertos para os seus algozes, para os seus amigos, para a sua própria Mãe Santíssima. E não desprezou a ninguém. E por que é que nós insistimos em desprezar as pessoas? Como a nossa sociedade mesmo prega que há pessoas tóxicas e que se você quiser, você não precisa conviver com elas, vai te fazer mal. Como é que Deus poderia criar algo tóxico? Então, quando nós pensamos no próprio nascimento do Cristo, vemos que ele, tendo a oportunidade de utilizar todos os recursos do alto para nascer entre os doutores da lei, para nascer
num país ou numa cidade de referência política, ele escolhe uma cidade desprestigiada, escolhe nascer num berço que não tinha luxo algum, pelo contrário, em meio aos animais. E nós observamos um fenômeno radioso no céu. Me refiro à estrela de Belém. Os teólogos, os cientistas, os astrônomos, ainda hoje não conseguem explicar que fenômeno físico foi aquele. E aqui nós começamos a pensar no possível milagre. Imagine a reentrância do Cristo nesse mundo físico. Que espetáculo! A pleiade de Cristos, de espíritos tão puros quanto ele, que estavam suportando e amparando nessa ocasião primordial para o avanço do nosso planeta, provavelmente, vai dizer Kardec, fulguraram na forma de luz, tamanha a autoridade moral daqueles espíritos, causando aquele efeito físico de grande monta. O espírito Amélia Rodrigues, na obra Luz do Mundo, vai dizer de uma forma mais poética: é porque Jesus é a constelação, o conjunto de estrelas, de astros divinos na forma humana. E aí nós começamos a entender a origem desses milagres de Jesus. Quando nós observamos, por exemplo, a entrada de Jesus em Jerusalém. E é interessante porque Jesus o tempo inteiro tenta ratificar aquilo que as profecias do Velho Testamento já houveram dito. Ele estava prestes a entrar em Jerusalém, exatamente na cidade de Betfagé, e com o fenômeno da dupla vista, vai dizer Kardec, que tinha uma visão psíquica de longo alcance, pede aos seus apóstolos que entrem na cidade mais à frente e peguem um jumento que está amarrado a uma árvore. Ora, como ele poderia ter adivinhado? Como ele sabia? Mais uma vez a ciência espírita vem explicar. Os apóstolos vão lá, efetivamente havia um jumento, eles desatam do tronco, trazem, e então Jesus entra em Jerusalém sobre um jumento. E ele vai explicar o porquê. Assim o faço para que se cumpra mais uma profecia, como está lá no capítulo 9 de Zacarias. Alegra-te, ó filha de Sião, exulta, filha de Jerusalém, porque o teu rei virá montado sobre um jumento. Jesus utilizava essas circunstâncias para provar a sua autoridade moral, para provar que era ele o Filho do Homem, para sensibilizar as criaturas que provavelmente aquele era o momento azado para essa revolução interior. E ainda hoje permanece esse chamado de Jesus. O que nós temos feito dos ensinamentos do Velho Testamento? O que nós temos feito do Evangelho que ele nos deixou? O que temos feito do conhecimento da doutrina espírita? Porque todas as iniciativas desses profetas e do próprio Cristo que veio aqui para nos ensinar na prática o amor, é suscitar-nos esse sentimento de fraternidade para a humanidade inteira. Então, se essa mensagem já nos sensibiliza, se nós efetivamente acreditamos que este é o caminho, a verdade e a vida, não seguimos ainda, por quê? Por que os apóstolos se sentiram arrebatados a ponto dele, passando pelo lago de Genezaré, chama André e Simão Pedro, vem e eu te farei pescadores de homens, e eles largam tudo? E por que ainda hoje nós não largamos tudo também? As nossas preocupações, as nossas incertezas, a nossa falta de fé, para seguir esses ensinamentos, porque isso vai nos conferir felicidade. Veja que a proposta do Cristo de fazer a caridade, de praticar o bem, é lógico que beneficia ao outro que está em carência e que precisa ainda do amparo de alguém. Mas, sobretudo, beneficia a nós mesmos, porque é a porta que nos levará até Deus. E foi isso que ele nos ensinou. Não há outro caminho do que o exercício da caridade e da fraternidade. Quando nós vemos a pesca miraculosa, está lá no 5º capítulo de Lucas. Jesus estava no lago de Genezaré e falava para as pessoas que se acercavam daquele lugar. E todos os barcos estavam ancorados. Ele decide então subir em um dos barcos, o barco de Simão Pedro,
e pede que Simão lentamente afaste esse barco um pouco da praia, em direção ao mar. Ele, Simão Pedro e os outros apóstolos que passaram a noite toda pescando não pegaram um peixe sequer. E as redes já estavam recolhidas e lavadas para o próximo dia. Jesus, então, ainda falando àquelas pessoas, pede que Simão Pedro lance ao mar a rede. E Simão Pedro pergunta: Mestre, nós passamos a noite toda tentando pescar, não há peixe algum nesse mar. Mas, vai dizer ele, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Veja a confiança do apóstolo. E eu fico pensando também se nós temos essa confiança. Mesmo quando a dor nos chega, quando nós somos pagos pela ingratidão, quando alguém nos magoa, quando nós somos abandonados, quando vem o diagnóstico de uma doença difícil, será que mesmo nessas circunstâncias difíceis, nós preservamos essa confiança irrestrita em Deus? E tentamos ver o que aquela dor está querendo nos dizer? Não perguntar por que eu, mas perguntar para que essa prova está se apresentando na minha vida e o que eu posso aprender com ela. Então Simão Pedro, confiando na palavra do mestre, lança as redes. E para a surpresa de todos, as redes saem abarrotadas de peixe. E aí Kardec mais uma vez vai explicar: que milagre é esse? Jesus fez multiplicar os peixes no mar? Como ele poderia ter criado peixes do nada? E aí ele vai explicar dizendo que, em verdade, por conta da sua visão psíquica de longo alcance, passado algum tempo, ele verificou que possivelmente naquele local onde ele pede que Simão Pedro lance a rede, vinha uma quantidade, um cardume de peixes que seriam alcançados pela rede ali lançada. Veja que todos esses ditos milagres, hoje, à luz do conhecimento que nós desenvolvemos pelas ciências, são explicados. E é por isso que Kardec exalta tanto essa aliança da ciência com a religião. A nossa fé não precisa ser uma fé cega, mas sim uma fé raciocinada. Então, esses atos ditos miraculosos e maravilhosos, hoje já são explicados à luz da razão. Mas que nós não fiquemos apenas na apreciação do fenômeno, mas apreciemos o significado da confiança, da fé que há por trás dessas elevadas histórias. Quando nós pensamos, por exemplo, na adivinhação que Jesus tinha do pensamento dos outros. Por diversas vezes nós temos isso no Evangelho. Quando ele cura um paralítico, ele adivinha os pensamentos dos judeus e fariseus que estavam ali. Quando ele diz: mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal? Em diversas vezes ele adivinha as intenções, adivinha os pensamentos. Quando o doutor da lei pergunta o que era preciso fazer para herdar a vida eterna, que ele conta a parábola do bom samaritano. Todas essas são evidências desse grande poder psíquico. E aí, até aqui, nós poderíamos nos perguntar: mas esse poder psíquico é privilégio dos espíritos puros? É privilégio do Cristo? Ou nós também podemos acessar isso? E aí, na questão 540 de O Livro dos Espíritos, nós temos a resposta. Porque tudo serve na harmonia dos mundos. Mesmo aqueles que ainda são os irracionais, estão agindo conforme a ação de uma lei divina. E o próprio ser humano, que tem o seu psiquismo mais desenvolvido, primeiro começa agindo no mundo material. Quando nós olhamos para as grandes construções de engenharia, nós vemos aquilo que nós somos capazes de realizar no mundo material. Quando nós nos mobilizamos em ação de caridade para recolher alimentos e distribuir aos mais pobres, vemos o quanto que nós podemos mobilizar e construir na esfera material. Mas mais avançado, esse espírito humano será capaz de influir em coisas de ordem moral. E aí nós vemos o avanço desses potenciais psíquicos à medida que nós nos aperfeiçoamos moralmente. O que isso quer dizer?
Os grandes milagres que nós vemos protagonizados pelo Cristo, mais tarde serão repetidos pelos apóstolos. E nós temos o registro disso em Atos dos Apóstolos. Simão Pedro efetuando curas, assim também como Paulo de Tarso. Embora em uma escala relativamente compatível com o aperfeiçoamento evolutivo de todos eles. Mas, por trás dessas curas, qual o ensinamento moral? Qual a reflexão moral que nós podemos fazer de tudo isso? É o que nós precisamos pensar. Um dos casos que mais me chama a atenção é a da mulher hemorroíça. Uma mulher que há 12 anos sangrava sem parar. Imagine a situação deprimente que essa mulher passava. O preconceito numa sociedade tão marcadamente machista ainda naquela época, como se ela tivesse sido considerada uma mulher impura ou se tivesse cometido um pecado, linguagem da época, muito grave para ter esse tipo de punição física. E é interessante porque não há neste caso uma imposição de mãos ou qualquer ato simbólico, rito, que faça com que ela seja curada. Vai dizer o evangelista que essa mulher, devido à multidão, mal consegue tocar no Cristo, toca na orla das suas vestes. E o Cristo percebe. Não obstante aquele conglomerado de pessoas, sem que ele pudesse discernir quem era quem, ele percebe: uma virtude saiu de mim. E assim nós temos efetuada essa cura. Como explicar à luz da doutrina espírita? Uma irradiação fluídica que não precisa de contato. Kardec vai dizer: isso é obra do magnetismo, do poder do espírito sob um agente magnético capaz de efetuar uma cura física. E aí nós vemos que há a vontade do curador e também a vontade de ser curado. E quando nós vemos nas casas espíritas tantas pessoas desejando a cura, e vêm, fazem os tratamentos, e nós vemos que para algumas essa cura se dá de uma forma mais rápida e para outras demora tanto, às vezes nem vem. Como explicar essa aparente desigualdade e injustiça aos olhos de Deus? Muitas vezes a nossa resolução íntima vai nos tornando mais permeáveis para esses verdadeiros milagres nas nossas vidas. Cumpre refletir então: será que nós, que trazemos os nossos flagelos íntimos, que trazemos as nossas dores na alma, estamos efetivamente querendo ser curados? Porque veja que o desejo da mulher hemorroíça foi o fundamental, foi o crucial para que fosse operada essa verdadeira cura. E, mais uma vez, nós temos um ensinamento dos mais elevados nessa passagem. Significa que o rito é o que menos importa. A posição que nós impomos as mãos para dar o passe, a posição que nós bebemos a água fluidificada, eu já vi até uma tentativa de se instituir um modo para entregar o prato de sopa. Tudo isso é o de só menos importância. O que importa são as nossas intenções, a receptividade do nosso coração, a forma como nós nos colocamos perante a divindade e perante um outro, que vai fazer com que nós estejamos mais ou menos permeáveis a esse amor divino. Muito mais importa este amor com que nós recebemos ou doamos alguma coisa do alto. E o Cristo vai dizer a essa mulher: a tua fé te salvou. Mais uma vez, dando-nos a nós a responsabilidade e o poder de decidir pela nossa própria redenção. É por isso que o Evangelho de Jesus, a prática do Evangelho de Jesus, é muito mais simples do que podemos supor. É nós observarmos o que dessa mensagem elevada, de elevado teor moral, nós já podemos aplicar na nossa vida cotidiana, dentro de casa, onde nós temos o próximo mais próximo. Lembram como Jesus explicou quem era o próximo? O doutor da lei, acercando-se dele, pergunta: como eu poderei herdar a vida eterna? E ele faz uma referência à lei. Que diz a lei?
Qual o maior mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E aí o doutor da lei faz mais uma pergunta, mas quem é o meu próximo? E Jesus conta a história de um caído no chão que é pago pela insensibilidade de um doutor da lei que tem o conhecimento filosófico e religioso para o ajudar. Conta a história de um caído no chão que é expoliado por ladrões e largado à sua própria sorte, e que é socorrido por um homem que era malquisto pelos judeus, o bom samaritano. E no final, Jesus faz uma pergunta de volta ao doutor da lei: para vós, quem é o mais próximo daquele que estava caído no chão? Como se Jesus pegasse o homem e dissesse: se você estivesse na posição do caído, quem que você acha que mais agiu com misericórdia e com compaixão para com você? Em outras palavras, o que você gostaria que fizessem se você estivesse naquela situação? Então, em todos esses momentos, Jesus busca nos suscitar esse sentimento de nos colocar no lugar do outro, de empatia. E é justamente isso que a nossa sociedade tenta bloquear em nós. É como se ela estivesse fazendo apologia à sociedade e à cultura da indiferença. Eu não preciso me importar com o outro, porque o outro é problema dele. Eu sou problema meu. Sou eu que importo. E aí nós nos afeiçoamos pelas coisas, usamos as pessoas sem a menor responsabilidade afetiva, esquecendo que nós todos estamos ligados por esses laços invisíveis de fraternidade. O verdadeiro milagre que Jesus fez foi justamente manter em nós essa chama acesa da fé, para que em momentos em que nós deveríamos estar perdidos pela agressividade e violência que pulula do lado de fora, nós estamos hoje aqui dentro da casa espírita tentando ouvir, dispostos a ouvir os ensinamentos dele para nos dar alguma paz interior. Então, todas essas circunstâncias são formas que Jesus encontra de mostrar essa superioridade divina. E é por isso que o Espírito André Luiz, na obra Instruções Psicofônicas, por Chico Xavier, vai dizer: para cooperar com Cristo, é imprescindível sintonizar com o seu Evangelho Redentor. A língua fala aos homens, mas o coração, este fala com Deus. Em todas essas ações de caridade, de amparo, que ele fez em relação aos leprosos, aos paralíticos, aos cegos, inclusive ao cego de nascença, ele sempre revestiu esse ato de extremo amor. E isso também é uma mensagem sublime para que nós possamos refletir. Será que no nosso trabalho dito cristão, mesmo quando nós estamos dentro da casa espírita para fazer a caridade, nós ainda estamos preservando azedume como se nós estivéssemos fazendo um favor ao outro? Ou nós estamos revestindo todos esses atos de amor, de carinho, de ternura? Como nós estamos acolhendo os nossos irmãos? Como nós estamos acolhendo os nossos filhos? Porque os nossos filhos são os nossos irmãos. São espíritos como nós, imortais, que voltam ao nosso seio para o nosso amparo. E por mais inteligentes, criativos, brilhantes que eles sejam, eles precisam de alguém que, principalmente na sua primeira infância, dê-lhes educação moral. Ensine a forma como devem se conduzir, mas ensinando como Cristo. Às vezes por palavras, mas sempre por ações, porque o exemplo arrasta. E é por isso que André Luiz diz que a língua fala com os homens, mas o coração fala com Deus. Mas como o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, eu não posso amar a Deus se eu não amo o outro. Se eu trato os outros mal e se eu não consigo estabelecer relações harmônicas e equilibradas com o outro, respeitando-o nas suas diferenças, nas suas convicções religiosas, mesmo que seja diferente da minha, eu não consigo amar aquele a quem eu não vejo. Veja que a nossa compreensão de Deus é sumamente diferente. Há pessoas que acreditam que Deus
é o todo, é o cosmos. Há outras que acreditam ainda que Deus são as próprias leis físicas, o trovão, o sol, a tempestade. Para alguns, Deus é um homem velho de barbas longas. Para outros, é o Senhor dos exércitos, é um juiz inclemente. Para nós, que somos espíritas, Deus é a inteligência primeira. Mas a forma como nós compreendemos Deus não é importante. O importante é o que nós fazemos da forma como nós compreendemos Deus. Como nós nos tratamos e o que isso significa na nossa vida. É por isso que quando nós estudamos os milagres, nós ficamos boquiabertos com as mudanças, com as transformações e as curas que Jesus operou. Mas qual a transformação que ele gerou na vida daquelas pessoas? Quando nós vemos, por exemplo, a cura do paralítico. Havia um paralítico que mal conseguia chegar perto do Cristo porque estava apinhado de gente. Ele estava deitado sobre uma cama. Ele decide, num ato quase de loucura, abrir uma fresta na sala da casa onde Jesus estava, retirando mesmo algumas telhas, pede a ajuda e o concurso de alguns amigos que descem a cama. Pensem na cena excêntrica. Descem a cama para o lugar onde o Cristo estava, a fim de que o Cristo operasse ali uma cura e ele voltasse a andar. E o Cristo, apreciando aquele fenômeno um tanto quanto excêntrico, diz: teus pecados te foram perdoados. Até o paralítico, penso eu, deve ter se questionado: como assim meus pecados foram perdoados? Eu quero voltar a andar. E os fariseus que estavam presentes no lugar balbuciavam: blasfemo. Como é fácil dizer: os teus pecados te foram perdoados? Como é que nós vamos aferir se efetivamente os pecados te foram perdoados, se isso é de ordem íntima na própria consciência do indivíduo? E Jesus, percebendo psiquicamente aquele tipo de discussão mental, aqueles pensamentos, diz: ó raça ingênua e incrédula. Porque às vezes nós precisamos ver o fenômeno para crer na excelsitude divina. E aí Jesus disse: vai, toma a tua cama e volta para casa, porque os teus pecados te foram perdoados. Em outras palavras, muitas vezes nós tentamos alcançar a perfeição física, nos livrar de um problema físico que nos atormenta, de uma doença que nos causa mal-estar em nosso corpo. Às vezes, essa doença é a nossa salvação. Porque quando nós tivemos plena saúde e vigor físico, não aproveitamos satisfatoriamente a dádiva da vida. E uma vez curados, nós mais uma vez malbaratamos esse recurso. É por isso que cumpre sempre a gente refletir sobre qual a razão pela qual nós passamos por aquela prova. Então, por trás dessa dor física, qual a transformação moral que essa dor consegue me propiciar? O que eu aprendo com ela? Aprendo a ter melhor ou mais gratidão a Deus pela dádiva da vida, pelos recursos que me chegam, pela oportunidade de ter mais um dia e mais uma experiência. E isso tudo está por trás desses fenômenos e desses milagres que Jesus foi o grande autor. E aí é interessante porque Kardec vai dizer: é como se o alívio ao sofrimento dos semelhantes fosse apenas um pretexto que Jesus utilizasse para se fazer amado. Não que ele quisesse adular as criaturas, quisesse ser aplaudido e ovacionado pelas massas, mas é como se ele, através daquela cura, tentasse se aproximar dos corações, tocar os corações. Toda esta é a proposta do Evangelho. Que nós possamos nos sensibilizar por essa mensagem de diferentes formas, a ponto de fazer uma regeneração e a redenção, não tornar a pecar, não tornar a repetir os nossos velhos equívocos, sermos felizes, seguirmos adiante e evoluirmos cada vez mais, vivendo melhores uns com os outros. Porque ele não tinha vindo para ser um mero curandeiro. A vinda do nosso Senhor
não foi simplesmente para efetuar esses milagres, porque se não houvesse nenhuma lição moral por trás delas, provavelmente ele seria esquecido. Mas a sublimidade da sua passagem se dá justamente por essa mensagem inesquecível de amor, que ele foi o grande autor. Mas ainda hoje, nós buscamos a doutrina pelo fenômeno físico. Buscamos ainda pela curiosidade nas comunicações mediúnicas. As comunicações mediúnicas são formas, recursos, ocasiões preciosíssimas para amparo e autêntica caridade. Mas o que nós estamos querendo refletir é que aqueles nós que ainda não compreendemos a força da doutrina pela moral que nos traz, estamos desperdiçando a apreciação da sublimidade dessa revelação. Mais do que esses fenômenos e esses milagres, a força está justamente nesse poder transformador. Jesus foi um grande revolucionário. Mas eu não digo um revolucionário como nós vemos vulgarmente por aí, porque houveram outros revolucionários no mundo que tentaram destruir dogmas, estruturas políticas, que fizeram com que déspotas e tiranos fossem retirados dos seus cargos, que promoveram a libertação de dramas históricos, como, por exemplo, a escravidão. A revolução do Cristo não foi em nada exterior, foi uma revolução, sobretudo, interior, dentro de cada um dos nossos corações. Qual semeador? Ele buscou distribuir essas sementes nos solos, que são os nossos corações, e essas sementes vieram germinando e frutificando ao longo do tempo. Ainda hoje estão sendo frutificadas. Mas Jesus ainda fez outros milagres, quando, por exemplo, nós nos lembramos da ressurreição, não digo a dele, mas no próprio Evangelho nós temos fenômenos extremamente interessantes, como a volta à vida de Lázaro, da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim. Como explicar? O espírito Bezerra de Menezes, na obra Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira, vai explicar que aqueles são fenômenos de letargia e catalepsia. E aí nós temos a explicação em O Livro dos Espíritos desse fenômeno, especialmente no capítulo quando Kardec fala de emancipação da alma. Letargia e catalepsia, uma condição quando o corpo daquele que está encarnado fica como que numa espécie de crisálida. O espírito continua preso ao corpo, mas o corpo passa a ser insensível aos reflexos do mundo material, dando a aparência de uma morte. E aí ele chama, inclusive, esse fenômeno de um sinônimo para a morte aparente. E aí Bezerra de Menezes vai explicar que no caso de Lázaro, como está lá contados nos nossos evangelistas, Lázaro estava no leito e as suas irmãs, Marta e Maria, estavam procurando pelo Cristo de uma forma desesperadora, para que Lázaro pudesse então retomar a vida. E então o Cristo adentra no quarto, vão dizer os evangelistas, ele já estava lá há vários dias e até já tinha um cheiro ruim proveniente do seu corpo, e ele diz: levanta-te, Lázaro. E Lázaro levanta. Como explicar, à luz da razão, esse fenômeno de alguém dado como morto voltar à vida? E aí Bezerra de Menezes vai dizer: através do magnetismo do próprio Cristo, da sua irradiação fluídica, é como se no caso de Lázaro, o seu espírito tivesse ligado ao corpo por liames afrouxados, e a sua irradiação magnética tivesse fortificado esse enlace, dando um acréscimo de fluido vital para animar o seu corpo, a fim de que ele recobrasse esse fôlego para continuar a sua existência corpórea. Veja que a explicação sempre há, mas foi necessário esperar o tempo e o avanço das ciências para que nós tivéssemos a reflexão desses ensinos. Mas o mais extraordinário na história de Lázaro e desses outros meninos não é efetivamente o fato dele voltar à vida, mas sim a forma como nós somos capazes de influenciar o espaço ao nosso redor.
o magnetismo que se irradia de nós de acordo com a nossa superioridade moral. E nós vemos isso na prática. Por exemplo, quando Divaldo Franco faz as suas preleções, que encantam as multidões, ele que é um homem muito dedicado e abnegado, que já conta com mais de 75 anos de dedicação exclusiva à divulgação do espiritismo e à assistência filantrópica, solidária, fraternal, não é apenas o dom de oratória que encanta no caso de Divaldo, mas a sua presença e o magnetismo que dele se espraia. O seu exemplo é comovente, as renúncias que ele foi capaz de fazer e o exemplo que ele dá para nós que estamos aqui, caminhando após ele, tentando ser um pouco melhores. É assim que nós influenciamos aonde nós estamos. Basta ver o clima de uma sala cheia de pessoas mal-humoradas. Nós vemos o desequilíbrio, todo mundo com a cara amarrada. A gente não consegue permanecer muito tempo naquele local. Se sente um tanto quanto fora de local, deslocado, incômodo, o magnetismo que espraia. Ao contrário, quando nós estamos no contato de pessoas que irradiam esse clima de afetividade, de solidariedade, de apreço, de amor, de carinho, como nós nos sentimos bem. Tudo isso também são circunstâncias e consequências dessa irradiação psíquica. E nós, que somos antenas psíquicas radiantes, o tempo inteiro estamos nos comunicando com essa nuvem de testemunhas. E é por isso que em dias tão controversos como os que nós vivemos hoje, cumpre sempre a gente se lembrar da vigilância e da oração. Porque nós estamos suscetíveis a essas influências. Tanto a influência positiva dos espíritos bons, que tentam nos estimular o sentimento de amor e fraternidade, como também os espíritos que estão em maior número na psicosfera terrestre, que ainda se conservam nas suas imperfeições e são recalcitrantes do mal. Principalmente nesses tempos, precisamos nos lembrar desses ensinamentos de Jesus. E pensar também sobre um dos milagres mais interessantes protagonizados pelo Cristo, quando o Cristo anda sobre as águas. Este é de espantar. Estavam os seus apóstolos no barco de Simão, junto com Simão, quando de repente o Cristo começa a deslizar sobre as águas. E o próprio Simão, vendo aquilo, se assusta, assim como os outros apóstolos. Senhor, és tu? Sim, Simão, nada temas. Vinde a mim. E o Cristo tomava certa distância de Simão. Simão então se levanta do barco e começa a se aventurar andando sobre as águas. Mas, em um determinado momento, vem um vento forte e bate um medo em Simão. Simão se desconcentra e por um lapso de segundo duvida e começa a afundar sobre as águas. Como explicar este fenômeno? E o Cristo, salvando-o do afogamento, lhe diz: homem de pouca fé, por que não creste? E este ensino nos traz uma mensagem muito bonita. Em meio às tormentas, ao frio dos corações insensíveis que não nos compreendem, que nos fecham a porta quando nós mais precisamos de amparo e consolo, nas tempestades da vida, a nossa fé é o que nos fará atravessar essas águas profundas do abismo dos nossos sentimentos. É a nossa fé que fará o verdadeiro milagre de nós superarmos todos esses incidentes tempestuosos. E é por isso que em tempos tão difíceis nós precisamos continuar na perseverança e caridade, sem esmorecer nem desanimar. Nós não temos motivos para desanimar. Pensemos que o próprio Salvador foi ferido de morte. E se ele deixou o mundo ao lado de dois ladrões, completamente desprezado e desprestigiado, como é que nós pleitearíamos a evolução e passar por esse mundo
sem ter também as nossas dores e as nossas cicatrizes. O tempo inteiro, Jesus nos mostra como nós devemos então proceder. Então, meus amigos, esse é o nosso Cristo, autor de diversos milagres. Quando pensamos, por exemplo, nas bodas de Caná, em que ele é convidado intimamente pela sua mãezinha para que faça a conversão da água em vinho. E aí há diversas explicações para isso. Kardec, no capítulo 15 de A Gênese, quando ele vai falar desses milagres do Evangelho, vai dizer que uma hipótese seria que, na verdade, ele fizesse alterações no sabor da água, dando as impressões de que aquilo seria um vinho. Há diversas hipóteses, mas a grande mensagem, né, e a grande importância das bodas de Caná é essa ocasião de nós confraternizarmos e vivermos bem com os nossos semelhantes. Jesus o tempo inteiro nos mostra que esses laços de fraternidade, de amizade, de bom convívio, é o que vai nos dar essa fortaleza em tempos tão difíceis. E pensar sempre que todos esses ensinos visam justamente suscitar em nós esse sentimento de amor uns para com os outros e, sobretudo, o sentimento de auto-amor. A nossa sociedade tenta nos dizer que ter amor próprio é a gente desprezar os nossos semelhantes. Se você ama alguém e esse alguém não te ama, livre-se dele e pega o outro da fila, porque a fila anda. E assim, é como se nós estivéssemos mercadejando o nosso sentimento. E a gente busca saciar o nosso vazio interior numa felicidade que é muito vã e passageira. O auto-amor apregoado pelo Cristo é profundamente diferente. O auto-amor dele nasce na renúncia, nasce na profunda humildade, de você às vezes ser desprestigiado e malquisto pelos seus semelhantes, mas continuar amando, que é a própria imagem da cruz. Abandonado pelos seus apóstolos, com o qual ele conviveu por tanto tempo, ensinando, acolhendo e amando, sendo repudiado pelos seus algozes e ali aos pés da cruz, chorando a sua mãe e alguns poucos, como por exemplo João e Maria de Magdala, que perseveraram até este momento final. O alto amor do Cristo é nós procurarmos sempre a melhor parte, como ele explicou a Marta e a Maria. Dentre tantas opções que o mundo nos dá, que nós possamos escolher aquela que não necessariamente irá nos dar o prazer imediato, mas sim o prazer futuro. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus nos mostra que a felicidade perfeita não pertence a um planeta de provas e expiações, não pertence nem a um planeta de regeneração. A verdadeira felicidade é aquela que é cultivada à custa do nosso sacrifício pessoal no tempo presente e que só chegará num futuro próximo. Então, esse alto amor é a gente buscar aquilo que vai nos fazer crescer moralmente. E este é o verdadeiro milagre que nós podemos cultivar para as nossas vidas. E já caminhando para o final, há um texto que Kardec coloca na própria obra A Gênese, falando sobre esses milagres do Evangelho de Jesus, em que ele explica muito bem o ensinamento por trás de todas essas ações. Jesus nasce obscuro, pobre, entre um pequeno povo quase ignorado. Jesus não pregou senão por 3 anos. Ele foi desconhecido, parêntese, os teólogos e historiadores escreveram linhas, nem páginas, esparsas sobre o Cristo. E não fosse a sublimidade dos seus ensinamentos, nós nem teríamos a reportagem histórica dele. Perseguido, caluniado, é traído por um de seus apóstolos, renegado por outro, referindo-se a Pedro, que o negou 3 vezes, abandonado por todos no momento quando caiu nas mãos dos seus inimigos. E nós ainda reclamamos por aqueles que não compreendem as nossas resoluções. Nós ainda reclamamos, nos magoamos
porque aqueles que ainda não têm condição devido à ignorância de nos entender, nos deixam para trás, nos substituem por outros, o Cristo jamais se importou com isso, permaneceu amando até o fim. E aí Kardec vai continuar dizendo: quando condenado ao suplício, reservado aos criminosos, ele morre ignorado pelo mundo. Ele tinha contra ele tudo que poderia fazer os homens fracassarem. E isso também é interessante, porque nós, mesmo que sejamos rejeitados, temos na nossa mão o recurso mais precioso do alto para fazer o melhor por nós mesmos, a nossa vida. Os recursos que nós temos são os necessários para fazer a verdadeira transformação nas nossas existências. E muitos de nós ainda ficamos aguardando recursos melhores. Precisamos trabalhar para eles. Nos lembremos da parábola dos talentos. Aquele que conseguir multiplicar os talentos será premiado com mais recursos ainda, para que possa fazer multiplicar ainda mais. E Kardec continua dizendo: se em lugar dos seus princípios sociais e regeneradores, fundados sobre o futuro espiritual do homem, ele não tivesse a oferecer senão alguns fatos maravilhosos, talvez ele mal fosse conhecido de nome hoje. Qual a reflexão de Kardec? A sublimidade dos milagres não está no ato fenomênico, no fato puro e essencial, mas na mensagem moral por trás de que ele revestia cada uma daquelas transformações que ele fez nos indivíduos. E assim, meus amigos, que nós possamos refletir sobre esses ensinamentos e exemplos do nosso inesquecível Rabi da Galileia, a fim de que nós também possamos converter a nossa vida num verdadeiro milagre, porque nós já fomos abençoados com o milagre. Nós viemos, voltamos a este mundo e talvez para a grande maioria de nós esta seja a nossa última chance. Na obra Transição Planetária, o espírito Manuel Filomeno de Miranda nos diz que existem espíritos vindo de outros orbes que estão reencarnando no nosso planeta para ajudar nessa transformação que nós vamos ver para um planeta de regeneração. Mas junto com eles também estão reencarnando espíritos arraigados ainda ao primitivismo, que são muito belicosos, que ainda estão empedernidos e presos na maldade e na violência. É por isso que, ao lado de grandes atos de benemerência social, de fraternidade, de caridade, nós vemos tanta violência e tanta hediondez nos crimes, na própria TV. Mas, mediante essas circunstâncias, como nós nos comportamos? Pode ser a última oportunidade nesse planeta que nós temos para fazer essa transformação e esse milagre nas nossas vidas. Aproveitamos, portanto. Agradeço penhoradamente a todos, uma boa noite e que Jesus abençoe.